Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Ele abençoe mesmo. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre todos os que meditam conosco, que pensam os pensamentos de Deus, para que então possam saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Bem, nós falamos ontem a respeito da epístola de Tiago, a epístola de Tiago aos irmãos da fé. Ele começa a sua epístola se identificando e em seguida ele fala, meus irmãos. E aqui, no versículo 14, do capítulo 2, ele diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que aproveita? Porventura, pode a fé salvá-lo? Quer dizer, esse tipo de fé? Não. A fé tem que ter obras. A fé obriga a obras. Obriga a manifestação das obras. A fé é materializada pelas obras. Não quer dizer com isso que todas as pessoas que têm obras têm a fé. Todas as pessoas que creem têm a fé, obviamente, é claro. Mas quando a pessoa tem obras, ela tem fé. Qualquer obra, mesmo que seja humana, ela tem fé. Ninguém é capaz de plantar se não tiver fé para plantar. É ou não é? Então, a fé é algo obrigatório para que a gente possa ter obras. Mas as obras de Deus são diferentes. E Paulo, ou melhor, Tiago, fala dessa forma. Primeiro ele se identifica para os irmãos. Agora, no versículo 15, ele chama assim, ele não fala irmãos, ele fala, antes ele fala, no versículo 14, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas só que os demônios têm obras do mal, só faz o que é mal. Mas eles creem, está aqui escrito. Aí ele fala, mas ele se vira agora para os que ouvem a palavra. Ele diz, mas ó homem vão, quer dizer, deixou de chamá-los de irmãos ou irmão, mas falou, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ele faz essa pergunta. Ó irmão, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, ele dá exemplo, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, ele mostrou, ele provou para si mesmo, para o diabo, que ele cria em Deus, porque levou o seu filho para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Então, ele provou a sua fé em Deus. Deixou provado para toda a humanidade e provado para o diabo e os seus demônios, que ele cria em Deus de fato. E isso santifica o nome de Jesus. É isso que santifica o nome de Jesus. Ele quer ser santificado através de nós, das nossas atitudes de fé. E sem fé é impossível
agradá-lo. Sem essa fé é impossível agradá-lo. Aí ele diz mais: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras da fé, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, ela faz caridade, ela faz obras, ela ajuda o próximo, ela é uma pessoa bondosa, generosa. Deus vê isso. Claro que Deus considera uma pessoa que ajuda o próximo. Claro que está mostrando que ela teme pelo menos a Deus. Mas essa fé para ajudar as pessoas não é suficiente para a pessoa que tem essa fé ser justificada diante de Deus. Veja só, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e dê todas as minhas riquezas, eu divido entre os pobres, ainda que eu faça isso, faça aquilo outro, se eu não tiver amor, nada serei. Aí depois ele diz que no fim ficam a fé, a esperança e o amor. São os maiores. Porém, o maior é o amor, que é o Espírito Santo. Mas tem que ter a fé. A mesma coisa, eu quero que você entenda. A pessoa que faz caridade, boas obras, ela faz ou porque teme a Deus, ou porque ela ama a pessoa que está passando necessidade. Ela está ajudando, poxa, crê em Deus, eu vou ajudar essa pessoa. Ou se ela não crê em Deus, mas ela ajuda aquela pessoa, então ela ajuda por uma questão de fé, de bondade, de amor, de consideração, de respeito para com o próximo. Agora, essa fé de bondade, essa fé de ajudar os outros, não é a fé que Deus requer de nós para sermos salvos. Não é o que está escrito? Que nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá a fé para que nós venhamos crer em Deus e tenhamos, então, os nossos pecados perdoados. Sejamos, então, justos ou justificados diante de Deus. Não é pelas obras, as obras da fé, por exemplo, de caridade, de bondade, de amor ao próximo, que nós seremos salvos, que nós somos salvos. Não, a nossa fé, a obra que Deus quer de nós a respeito da salvação, do perdão dos nossos pecados, é crer naquele que Ele enviou, Jesus, para morrer por nós. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, que Ele morreu por nós, então essa crença, esta fé é que faz a pessoa justa diante de Deus. Porque uma pessoa, por exemplo, que não tem condições de ajudar ninguém, uma pessoa que, por exemplo, é um morador de rua, suponhamos, pessoa que é moradora de rua, que ela está morando na rua, ela não tem nada. O que ela pode fazer de benefício para o outro? Nada. Então, se ela não pode fazer nada de bom para o seu semelhante, ela não pode ser salva? É claro que ela pode ser salva.
Aí é que ela pode ser salva. Por quê? Porque se ela crê que Jesus morreu por ela, então automaticamente, se ela crê mesmo, ela vai crer que está perdoada, porque Jesus morreu para apagar os seus pecados. Ele pagou na cruz o preço da alma que nele crê. Quem não crê, continua perdido. Mas quem crê, essa é a maior obra da fé. É a obra que salva a própria pessoa. Eu dei meu testemunho já algumas vezes, mas vou repeti-lo. Eu, como jovem, 19 anos, eu aceitava Jesus como meu Salvador na igreja, mas quando eu saía da igreja, já não aceitava mais. Por quê? Eu era convencido pelo pastor, pelo bispo, na pregação, eu era convencido pelo homem que era um pecador e que eu precisava de um Salvador. Então, naquele momento, eu ergui a mão para o alto, eu aceito Jesus como meu Salvador, como que me perdoa dos meus pecados. Só que aquela mesma fé que eu tinha levantado a mão, que eu tinha aceitado Jesus como Salvador dentro da igreja, não era a mesma lá fora. Quando eu estava lá fora, eu não tinha o pastor ali para me convencer. Ninguém me convencia do meu pecado. Então, dentro da igreja, eu era salvo. Fora da igreja, eu era perdido. Quer dizer, na realidade, eu era perdido tanto fora quanto dentro da igreja, porque a fé que faz a gente ser salvo é aquela fé que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, convence a gente. Eu não fui convencido, eu não tinha sido convencido pelo Espírito Santo, eu tinha sido convencido pelo pastor. Então, por exemplo, se eu prego aqui, se eu falo, ensino, oriento, e você é convencida por mim, não vai acontecer nada. Você não vai ter obra, porque você creu em mim, você creu nas minhas palavras, mas você não creu que você era um necessitado de ser salvo, que Jesus morreu por você, que você estava perdido, que você estava perdido e que agora sabe que Jesus morreu por você, ele pagou o preço pela sua salvação, pela sua alma. E você assume Jesus. Isso é fé. Você assume Jesus, não só agora, enquanto nós estamos pregando, mas daqui a pouco, logo mais amanhã, onde quer que você estiver, em casa, no trabalho, na rua, na escola, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o ambiente, você está convencida pelo próprio Deus de que você já foi perdoada e você age, você faz a obra, digamos assim, da fé de acordo com a vontade de Deus. Aí sim, você dá para outra pessoa lá fora aquilo que você tem. Isso é obra da fé. O que você tem? Não, eu não sei muito sobre Jesus, mas uma coisa eu sei, ele morreu por mim. Se ele morreu por mim, então eu não tenho que morrer nos meus pecados, eu não tenho que ir para o inferno por causa dos meus pecados, porque os meus pecados já foram pagos pelo meu Senhor, o meu Salvador Jesus. Então eu assumo esse compromisso com ele e então eu manifesto ou materializo essa fé. E aí é óbvio que as obras da fé vão aparecer. Isso é muito, muito precioso, glorioso, porque Jesus morreu para nos salvar, e só Ele pode nos salvar. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum bispo, ninguém, nenhum ser humano é capaz de salvar o outro. Você pode salvar a vida de uma pessoa, como acontece com os bombeiros, as pessoas que salvam a vida de outras pessoas no fogo, do incêndio, da enchente, enfim. Mas salvar a alma, para a salvação da alma, que é eterna, só Jesus. E quem convence? Só o Espírito Santo. E quando ele convence,
Ele dá a fé que vai ser materializada em obras. Aquela fé vai fazer com que a pessoa seja útil na mão de Deus. Então, nós temos isso dentro das igrejas. Nós temos muito disso. Às vezes, a pessoa é convencida pela igreja, pelo pastor, é convencida pela doutrina, é convencida pelos outros, mas não é convencida pelo Espírito Santo. E só ele convence do pecado. É o que Jesus falou. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele que faz isso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a gente. E se ele não convencer, nada é feito. Ora, quando a gente está convencido pelo Espírito Santo, então a gente tem certeza, a gente está convencido da vontade de Deus na nossa vida. É isso aí. Isso também aconteceu comigo. Quando Esther e eu estávamos já noivos, casamento marcado, e nós marcamos um encontro para fazer uma determinada coisa, alguma coisa, mas nós marcamos um encontro e fomos nos encontrar. Só que a Esther chegou 15 minutos depois. Eu fiquei muito irado. Eu perdi a educação, fiquei muito irado. Falei, poxa vida, eu não aceito isso. Eu não aceito marcar um horário com a pessoa e não estar antes da hora lá para honrar a minha palavra. E eu fiquei chateado com a Esther. E quando ela chegou, eu mostrei aquela insatisfação, eu mostrei o meu desapontamento, eu mostrei aquela frustração. Aí, sabe o que aconteceu? Ela então disse assim, ela também ficou chateada, porque eu estava chateado, e eu a chateei também. Ela disse, eu acho que não vai dar certo esse casamento. Isso às vésperas do casamento. Quando ela falou assim, na hora eu disse, presta atenção, Esther. Peguei na mão dela e falei, presta atenção. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Ela me olhou com os olhos esbugalhados e ela então abaixou. Ela aceitou. Ela se convenceu. Não que eu a tivesse convencido, mas o Espírito Santo que havia me convencido do meu casamento com ela, na hora também veio convencê-la. Aí voltamos às boas, muito bacana isso. Então, quando a gente tem uma fé sólida, digamos assim, uma fé pautada na vontade de Deus, na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, obrigatoriamente a gente vai ter obras. É impossível não acontecer o milagre. Não acontecer o que está prometido. Não acontecer o que se creu. É impossível. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quer dizer, Pai nosso que estás nos céus. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, venha o teu reino. E isso culmina
afunila para que a vontade de Deus seja feita. Então, quem é filho de Deus, obrigatoriamente quer fazer com que a sua fé, sua filiação, o seu relacionamento com Deus venha se materializar fazendo a vontade do Pai. Foi o que Jesus fez. Eis que venho fazer a tua vontade. Se o próprio Filho fez a vontade do Pai, ele manifestou a fé fazendo a vontade do Pai, ele também requer isso de cada um de nós. Deus requer isso de cada um de nós. Então, quando nós temos uma fé sólida, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, não na palavra do homem, é a palavra de Deus. Quando a pessoa tem a sua fé pautada na palavra de Deus, ela tem a certeza da vontade de Deus e ela executa. Ela não tem medo, ela não tem dúvida, ela não fica dando ouvidos a qualquer resquício de dúvida, porque ela sabe o que Deus quer dela, está dentro dela a fé, e ela executa. Então, essa é a obra da fé maior. A obra maior da fé é exatamente essa. O caso, por exemplo, dos 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos, mas apenas um voltou. Apenas um voltou. E aquele único que voltou, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Essa é a fé que salva. Ele veio e reconheceu Jesus como o Senhor. E isso que agrada a Deus. Se você, amiga e amigo, quer ter uma fé sustentável, quer ter a sua salvação garantida, a sua fé tem que estar funilada para fazer a vontade de Deus. Quando você crê, você vai fazer a vontade de Deus, independentemente do que diz a doutrina A, B ou C da igreja, do pastor, do bispo, seja lá quem for. Quer dizer, quando a pessoa tem uma fé sólida, é o que eu penso, eu creio. Quando ela tem uma fé sólida, ela quer fazer a vontade de Deus. Porque a fé revela a vontade de Deus para ela. Neste exato momento em que você está assistindo essa live, preste atenção, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, cabe a você decidir se vai executá-la ou não. Se você vai fazer a vontade dele ou vai fazer a vontade do seu coração. Porque se você quiser fazer a vontade do seu coração, você não vai fazer a vontade de Deus. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai esquecer que tem coração, porque você vai atender à voz do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E só é possível fazer isso se a pessoa tiver uma fé que tem obras, uma fé sólida, uma fé pautada na palavra de Deus, que foi a fé que agradou a Deus no caso de Abraão, de Isaac, de Israel, dos profetas, e até mesmo do próprio Senhor Jesus e os demais apóstolos, os apóstolos, porque era uma fé focada em realizar a vontade de Deus. Esse é o servo de Deus. Esse é que é, de fato e de verdade, filho de Deus. Porque quem é filho quer fazer a vontade do Pai. Só quem é filho quer fazer a vontade do Pai. Quem não é, quer fazer a sua vontade também. Mas não dá para combinar a vontade do Pai e a vontade da carne. Não dá para combinar a vontade do Espírito Santo e a vontade do coração. Não dá, não dá. Então, muitas pessoas
tem dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo, porque são pessoas que realmente não têm o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo convence-a. Ele convence a pessoa que ela é filha de Deus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz lá, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo para poder fazer a vontade dele, para poder materializar essa fé nele. Então, avalie a sua fé, avalie a sua fé. Porque se ela é uma fé sólida, custe o que custar, essa fé vai fazer a vontade de Deus. Mas se ela não é uma fé na palavra de Deus, ela tem conhecimento da palavra de Deus, mas o coração dela bate ou sopra pensamentos diferentes e faz outras coisas, é claro que ela não está fazendo a vontade de Deus. Conclui-se que ela não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo quer fazer a vontade do Pai. Aliás, Deus nos dá o Espírito Santo justamente para isso, para que nós saibamos qual é a vontade dele e tenhamos coragem, a fé, para executar essa vontade na nossa vida, para que o nome dele seja santificado em nossas vidas. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, você tenha entendido, para você poder se avaliar e verificar quem é você diante de Deus. Qual é a sua fé diante de Deus? Qual é a tua fé? É uma pergunta que a Bíblia deixa. Qual é a tua fé? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, nesta mesma fé. Até lá.